Bem-vindo ao terceiro episódio da competição de design de hélices do RC Test Flight. Neste episódio, testaremos mais 8 hélices e revelaremos o vencedor. Também testaremos o ruído de algumas hélices para identificar as mais silenciosas subaquáticas. Mas há mais. Temos também várias hélices bônus para testar. Vamos iniciar conhecendo nossos 8 primeiros concorrentes. Aqui estamos. O primeiro é o Prantl Documento de Arrecadação Estadual que foi enviado por APA 609. Ele afirma que essa hélice foi baseada no design de hélice de aeronave movida a energia humana e otimizada no programa X-Rotor. Está otimizado para 3,5 metros por segundo a 1.700 rotações por minuto usando a estratégia de carga Prantl BSDM para evitar a quebra das lâminas. Isso significa que a raiz da lâmina é designada para fazer a maior parte da tração, e à medida que alcançamos as pontas, a tração diminui, fazendo com que as pontas basicamente não tenham tração. Isso garante que a maior parte da força esteja onde é mais forte. E você não tem tanta força onde o braço de alavanca é o maior, e você tem mais chances de quebrar a lâmina. Então, como outras hélices de alta relação de aspecto, isso deve funcionar bem, pois a lâmina teoricamente deve ter uma maior relação de sustentação para arrasto. Área de proteção ambiental. 609 tem um nível de confiança de 5 em 10. Isso não é muito alto. Eu tenho um nível de confiança maior do que ele. A seguir temos o Screwed e foi enviado por Tom Verbruggen. Ele usa aerofólios personalizados, modificados de outro de aeronave movida a energia humana. Curioso, ele mencionou usar Computational Fluid Dynamics para ajustar as lâminas, depois afirmou que, apesar do design apressado, deve ser adequado. Não sei o que é bom o suficiente, mas sua confiança é 8/10. Minha opinião sobre essa hélice é que as lâminas são como uma proporção de aspecto mais estreita do que a hélice de referência, o que deve ser bom. O diâmetro é um pouco maior, então eu acho que ele funciona semelhante à hélice de referência, talvez melhor devido às lâminas mais finas e longas. Ok, aqui vamos nós para alguns bem estranhos. Este se chama Provavelmente Tudo Bem e foi enviado pelo Dr. Jinkle. Chamaria isso de cabeça de Lula. Ele diz que não é engenheiro, mas será um espetáculo para se ver. Decidir as dimensões é como jogar os dados e a confiança é apenas 2 em 10. Minhas ideias são que, sim, vai ser mais um liquidificador do que qualquer coisa. O ângulo de ataque da lâmina aqui embaixo é basicamente vertical. Então, vai apenas jogar a água para fora como um impulsor. Eu não acho que isso vai funcionar bem, mas nunca se sabe. A seguir temos o Pedro Piper, pegou um punhado de picles, pegou um punhado de droga. Pedro Piper pegou um punhado de hélices em conserva e foi enviado por Silas. Ele afirma que o design se baseou bastante no vídeo introdutório, e o final do cubo é mais suave para prevenir a zona de estagnação discutida anteriormente. Sua confiança é 7/10. Por causa da impressão dessas hélices, pedi que todas tivessem um orifício na ponta para evitar encurvamento na bandeja de resina, mas o designer optou por uma ponta de parafuso separada. Imprimi e tentei parafusar, mas não coube. Ao verificar o Computer-Aided Design, percebi que as roscas nem eram as mesmas. O passo e o fio interno também têm um diâmetro maior, então não há maneira física de caber dentro. Silas, você precisa aperfeiçoar suas habilidades em design de roscas. Eu acabei apenas perfurando e depois enfiando a ponta lá dentro e ela fica apenas por fricção. Minha ideia para essa hélice, que é quase do mesmo tamanho que a base, mas mais aerodinâmica, provavelmente funcionará bem, sem margem para erros. A seguir, temos mais lâminas sem lâminas, e foi enviado por Matt H. Sua justificativa para este design é que as bordas de ataque e de fuga causam resistência. Então, aumentando a área da lâmina, temos menos arrasto para a mesma quantidade de deslocamento de água. Seu nível de confiança é um sólido 9/10. Depois de imprimir esta hélice, notei que também há uma espécie de borda de fuga côncava, então isso deve ser interessante. Eu meio que discordo de suas teorias sobre as bordas de ataque e de fuga causando arrasto. Acredito que essa hélice será menos eficiente que a base, mas ainda assim moverá o barco. Este é o Gire como se estivesse para ganhar e foi enviado por Thomas Rosnikak. Ele disse que usou Computational Fluid Dynamics para projetar essa hélice e disse que levou mais de 800 horas de unidade central de processamento. Sua teoria é que, como as asas de avião eficientes são longas e finas, o mesmo conceito deve se aplicar às hélices. Ele escolheu 2 lâminas ao invés de 3 para poder fazê-las mais longas com o mesmo arrasto. Ele aumentou a espessura das lâminas para prevenir quebras, com confiança de 7 em 10. Acredito que a quebra é uma preocupação. Ao pressionar, as lâminas flexionam um pouco. No entanto, o aerofólio é espesso, não super fino, talvez mais que outras hélices.
A raiz do aerofólio também é espessa, mas um aerofólio espesso com um cordão fino pode ser um inconveniente, embora talvez lâminas super estreitas sejam mais eficientes. Não tenho certeza. Será interessante ver o resultado. A seguir, o Contender 25, enviado por Contrail 52. Isso é uma coincidência incrível, pois foi a 52ª submissão e 25 é 52 ao contrário. Ele mencionou que o Contender 25 foi o 25 caso executado em 35 iterações do Computational Fluid Dynamics. Ele mencionou que a adição de geradores de vórtice à superfície superior apenas deteriorou o desempenho. Ele se desfez desses. As simulações de espuma aberta demoraram 43 horas, com sua unidade central de processamento de 16 núcleos. Seu nível de confiança é 10 de 10. Legal. Não acredito que vai... Cadê minha hélice de base? Eu não acho que vai se sair muito melhor do que a hélice de base. As lâminas são meio curvadas, como se tivessem muito antidiedro. Então isso é interessante. Sim, acredito que vai superar a base da hélice, mesmo sem ter feito nenhum Computational Fluid Dynamics. Além disso, sim, a envergadura é um pouco maior e a corda da raiz é um pouco mais estreita. Então eu aposto que superaria um pouco a hélice base, mas veremos. A próxima é a hélice Bionic, e esta é basicamente como a chamada nódulos e penas do primeiro vídeo, mas esta não tem as penas. Ela só tem, como são chamadas essas coisas, tubérculos. Então isso é meio que isolar as variáveis. Vamos ver se os tubérculos sozinhos ajudam ou prejudicam o desempenho da hélice. Porém, além dos tubérculos, é igual à linha de base. Este é chamado de hélice da proporção áurea de Fibonacci. As lâminas são super finas, ou o que quer que você chame essas coisas. As abas são super finas, você quase pode ver através delas, então eu suspeitava que essa poderia quebrar. Owen projetou e enviou uma hélice de passo variável, cujo passo muda quando as lâminas são empurradas. A ideia era que em rotações e velocidades maiores, o passo seria maior. Disse a ele para imprimir e montar a hélice. Pois esse design necessitaria de iterações para ajustar a mecânica, e foi o que ele fez. Terminadas as introduções, vamos iniciar nossos testes possivelmente. Ok, talvez na bolha tudo esteja parado, com separação de fluxo por todos os lados e bolhas se misturando. A hélice nem atingiu a velocidade inicial de 2 metros por segundo, não permitindo sua classificação em relação às demais. A próxima é: na bolha, nota-se uma separação de fluxo nas pontas, indício ruim, que parece desvanecer em rotações mais altas. Ocasionalmente, parece que a lâmina toda está parada, sugerindo um ângulo de ataque alto demais para sua velocidade operacional. A câmera subaquática, usada apenas após os testes de eficiência, aumenta o arrasto do casco, reduzindo a velocidade do barco. Portanto, uma hélice que parece parada aqui pode não estar durante a coleta de dados. Parafuse isso, obteve uma eficiência de 21,5, cerca de 10% menor que a hélice de referência. Agora é a vez do Prantl documento de arrecadação estadual. A visão da bolha para a hélice é interessante. Não há vórtices helicoidais como na maioria das outras hélices. Indica que a estratégia de carga de envergadura Prantl diminui a força dos vórtices, ou os distribui por uma área maior. Se for verdade, deve diminuir o arrasto induzido da hélice. Ainda há ação de vórtice aqui embaixo com a última linha de bolhas. Ele está envolvido no padrão de onda do vórtice. Prantl, documento de arrecadação estadual, atingiu uma eficiência média de 31,3, 40% superior à hélice de referência. Mais adiante no vídeo, veremos como se compara ao Span Maxing, o primeiro colocado nos 2 episódios iniciais. A propósito, se você está confuso com qualquer coisa disso, eu recomendaria fortemente voltar e assistir aos 2 vídeos de teste anteriores, porque eu abordo muitas coisas que estou deixando de fora deste vídeo. Quanto custam esses, tipo $1.000? Aqui, dólares 1.600. Eu consegui por um preço baixo. Sério, usado? Novo na caixa, eu consegui por $100. Pedro Piper pegou um punhado de hélices em conserva agora. Esta hélice parece comum, mas é surpreendente que sua ponta pontiaguda não pareça evitar a separação do fluxo no final do cubo, também conhecido como zona de estagnação. Esta hélice atingiu eficiência média de 23,8, superando a hélice de referência em cerca de 7%. Como você fez isso? Meu irmão mais velho, sem necessidade de dinheiro. Um dia ele não estava. Preciso de dinheiro. Eu faço o que você quer. Não, tenho drones novos em casa. Digo traga, compra ao saber o preço. Eu digo não, eu não posso te dar tanto dinheiro assim. Você fala 400. Loucura, vantajoso para você. Sim, a próxima é mais lâmina, menos lâminas. Essa hélice apresenta grandes e grossos vórtices, indício negativo. Mas não existe distinção clara do brilho das lâminas, até mesmo nas bordas curvas de fuga.
Então isso é bom. As lâminas tiveram uma eficiência média de 18,5, cerca de 17% pior que a hélice de referência. Isso indica que a teoria de Matt-H sobre eliminação e bordas de fuga causando resistência pode estar errada. É a área molhada da lâmina que importa mais e essa hélice tem demais. Olhe para esse cara. Ele está indo para todos os piers. Acabei de enfrentar um desafio, então você deve questionar o motivo de realizar todos esses testes. Amigos, agora sabem o porquê. Ah, é a maçã. Você tem alguns laders acontecendo aí. Grandes ondas. A próxima é girar como se estivesse nisso para vencer. Esta hélice, visivelmente dobrada, por sorte não quebrou. Interessante notar que não há bolhas aderindo à traseira do cubo, como geralmente vemos em outras hélices. Suponho que seja porque as lâminas desta hélice possuem pouca torção, logo a maioria da propulsão é originada das pontas. Assim, o fluxo ao redor do cubo é mais lento, menos turbulento e permanece preso com mais facilidade. Gire-o como se estivesse para vencer teve eficiência média de 29,7, colocando-o em segundo lugar. A pontuação final é a média de 3 testes, mas esses gráficos são de apenas um único teste, por isso está em primeiro lugar aqui, mas na verdade está em segundo lugar. Deveria ter optado por um testador diferente para este gráfico, mas não importa. Ah não, é o Porta Universal Serial Bus C. O competidor 25 segue. A visão em bolha revela vórtices pequenos, nada fora do comum, o que é positivo. Sem indícios de separação de fluxo nas lâminas, o que é positivo. O competidor 25 obteve uma eficiência média de 27,65, colocando-o em terceiro lugar. Porém, atingiu uma surpreendente velocidade de 3,63 metros por segundo, sendo a hélice mais rápida até o episódio 3. É impressionante, já que o diâmetro desta hélice não é muito maior que o da base. Ah, aí está, obrigado. 32 GB. São minhas únicas imagens de drone para este vídeo. Sim, não tenho mais. Hora do adereço biônico. As tubérculos vão melhorar em relação à linha de base? As imagens da visão de bolha ficaram distorcidas devido à exposição automática desregulada da GoPro, mas são parecidas com a linha de base. A eficiência média totalizou 21,9, cerca de 2% abaixo da linha de base, portanto, não considero os tubérculos úteis nesta aplicação. Possivelmente seriam úteis em outro regime de velocidade. Quem sabe? Segue a hélice da proporção áurea de Fibonacci. Como você pode ver, ele quebrou, mas o barco ainda conseguiu passar pelo percurso, então temos alguns dados para analisar. Parece que se não tivesse quebrado, teria saído pior do que com mais ou menos lâminas. Segue a hélice de passo variável. Está realmente pegajoso, então não tenho certeza se a água vai acioná-lo. Vou fazer uma rápida aceleração total para ver se essa hélice pode suportar o torque. Sim. Não, não, explodiu. Olha só o que temos aqui. Eu tenho um fio dental e uma hélice. Tão triste. De alguma forma, um pássaro fez uma enorme merda nas minhas costas e, claro, eu não percebi e sentei. Então, aqui estão todos os participantes do episódio 3 e o Span Maxing do 2. O Span Maxing defendeu com sucesso sua posição de líder. Depois de todos os testes, voltei para olhar novamente o modelo vencedor no Shape. E o Span Maxing havia ganhado algum peso. Enviei um e-mail para Austin, o criador, que aumentou o comprimento da corda na primeira versão, acreditando que isso melhoraria o desempenho. Porém, quando ele agiu, já havia baixado a primeira versão, que foi a que imprimi e testei. Decidi imprimir e testar a versão mais larga também, já que a mais fina estava em primeiro lugar. A visualização em bolha parece bastante boa. Há alguma ação do vórtice, mas não é tão ruim. Sem divisão de fluxo ou similar. Mas a última linha de bolha sendo envolvida no vórtice é linda. Quer dizer, olhe para isso, é lindo. Como uma sinfonia para os meus olhos. E as ondas são tão consistentes. A câmera moveu-se acidentalmente, proporcionando uma nova perspectiva interessante. Meio legal de ver. O ar vazando do mastro nos dá uma segunda visão de bolha. Você pode ver essas bolhas sendo envolvidas pelos vórtices também. Então, o Span Maxing Wide Boy não foi tão bom quanto o Span Maxing original. Seu desempenho foi próximo ao do Prentl, documento de arrecadação estadual, e do Spin It Like You're In It to Win It. O gráfico exibe os 9 principais competidores dos 3 episódios. Pode pausar o vídeo para ver melhor, se desejar. Lembre-se de que todos os designs de hélice estão disponíveis para download no link do OnShape na descrição. OnShape é um programa Computer Aided Design gratuito em nuvem para fácil compartilhamento de arquivos. Você também pode baixar o cubo para este motor para que possa imprimi-lo e usá-lo você mesmo. Saiba que se usar essas hélices em outro motor, elas provavelmente não serão tão eficientes, a menos que o tamanho seja ajustado às especificações do motor.
É o momento de anunciar os vencedores da temporada inicial do concurso de design de hélices do RC Test Flight. Rufem os tambores, por favor. E o vencedor é a empresa de hélices APC. O APC 6.5 por 5.5 teve eficiência média de 49,7, 34% superior à maximização de envergadura e 124% à hélice de referência. Em outras palavras, eles deixam a concorrência para trás. Nenhuma hélice impressa em 3D se compara a essas. Comprei e testei vários tamanhos das hélices de avião modelo APC para achar o ideal para nossa operação em termos de rotação e velocidade, e as de 6 polegadas de passo médio foram as melhores. Eu acho que essas hélices são de nylon reforçado com fibra de vidro moldado por injeção. Isso as faz mais fortes que as lâminas impressas em 3D, permitindo serem mais finas e com bordas de fuga mais afiadas. Essas características favorecem a eficiência, refletida nos números. Estamos quase atingindo o limite do que este material suporta. Ocorreu com uma hélice de 5 polegadas que testava. Deus, sinto uma vibração. Vamos ver com o que estamos lidando. Não surpreende que demorei para chegar em casa. Isso é uma pequena hélice. Apenas essas lâminas super finas não aguentam. Na bolha, os vórtices da ponta da hélice ainda são visíveis. Logo, remover esses não indica necessariamente que a hélice terá bom desempenho. Provavelmente não há zona de estagnação atrás do cubo, devido ao seu afunilamento gradual. E as pás começam mais para dentro em direção ao centro, então está produzindo empuxo mais próximo ao centro. Me surpreendeu que às vezes as pás parecem totalmente paradas. Uma explosão repentina de pequenas bolhas como essa provavelmente é causada pela queda de pressão na parte de trás da pá, sugando e rasgando uma bolha maior conforme se propaga ao longo da pá. Isso resulta na névoa de bolhas que se vê aqui. Pode ser vapor de água de cavitação, porém menos provável, já que ocorre quando outras bolhas estão presentes. A câmera aumenta o arrasto do casco, reduzindo a velocidade e possivelmente tornando o passo da pá muito alto para este caso, fazendo com que pare. Provavelmente, sem a câmera, isso não ocorreria. As hélices de avião de alta relação de aspecto são as vencedoras, apesar de ser uma piada, já que não estão na competição. O nylon moldado por injeção dá a elas uma vantagem sobre todas as hélices impressas em 3D, mas ninguém as enviou. Testei apenas por curiosidade. Então, o vencedor oficial do concurso de design de hélices do RC Test Flight é um tambor novamente, por favor. Span Maxing. Parabéns, Austin Emmons, recebeu um cupom de $300 da PCB Way. O segundo lugar é Bigger Diameter is Better por Nerd Mill, e o terceiro lugar é Prentl, documento de arrecadação estadual por APA, 609. Recebem $200 e $100 da PCB Way, respectivamente. Agora vamos testar algumas hélices extras que podem até exceder o Span Maxing. São hélices enviadas tarde ou que não se qualificaram para a competição. Primeiro temos a hélice de superfície Brashish 2 Chrome de John Harris. Esta hélice é parecida com as outras espirais que testei, mas optei por testá-la pois parece ter o tamanho ideal para este motor, ao contrário das outras que pareciam grandes demais. John tem 80% de confiança. Da bolha, observamos que a hélice continua criando vórtices que partem das pontas. Não esperava, pois as pontas percorrem o comprimento da hélice, mas parece que os vórtices iniciam no ponto de maior diâmetro. A hélice duocromática Salobra teve desempenho inferior à de referência. Estou testando todas essas hélices bônus contra a envergadura máxima e a hélice de referência para ter um ponto de referência. Austin Holbrook, da Holbrook Aerospace, projetou as próximas 4 hélices. Utilizei o modelo On-Shape da Holbrook Aerospace para criar a hélice de referência. Austin usou simulações computadorizadas de aerofólio e o programa QProp para criar esses projetos incríveis. Uma tem lâminas inclinadas à frente, a outra para trás. Eu olhei para estas e disse: não tem como. O ângulo de ataque na raiz é quase 90 graus. Mas Austin e o computador afirmaram que as hélices funcionariam. Então eu concordei em imprimi-los e testá-los. Todas as hélices extras são impressas na Formlabs Form 4 Plus com resina cinza V5. Testei as 2 hélices no barco. Esta é a versão com varredura para trás. Parece haver alguma separação de fluxo na raiz da lâmina vista da bolha, mas não perca a esperança, pois as hélices APC também apresentaram sinais de parada. No entanto, o fluxo constante de bolhas misturadas saindo pela parte de trás me deixou desconfiado. A próxima versão com varredura para frente parece ter mais lavagem de hélice. Houve uma separação de fluxo constante na raiz, fazendo ambas as hélices performarem mal.
A versão com varredura para frente, que mostrou a maior separação de fluxo na câmera subaquática, teve o pior desempenho, como esperado. Logo após Austin enviar 2 hélices, ele enviou outras 2 de maior diâmetro. Similar às anteriores, esta tinha um ângulo quase vertical na raiz, e ele arriscou ao afirmar confiança de 12 em 10 nela. Novamente, o computador afirmou que funcionaria. Subaquaticamente, há separação de fluxo na raiz, mas as pontas parecem boas. Definitivamente não há nada errado com as pontas. Quando o barco colidiu com uma grande mancha de algas do lago e sacos Ziploc, foi o momento de usar a prancha de resgate. Que arrasto, isso é muita alga marinha. Olhe para essa bagunça, parece o Chewbacca. A segunda versão de maior diâmetro possuía ângulo de ataque mais razoável na raiz, porém ainda mais íngreme que o comum. Estava desconfiado das 3 versões anteriores, mas pensei que a quarta poderia desempenhar bem. A visão subaquática estava clara. Na verdade, era bastante deslumbrante, se eu posso dizer isso. É possível ver os redemoinhos no fundo se movendo em direção à câmera, girando ao redor do núcleo do vórtice. Simplesmente magnífico. Então, essa hélice é incrível, mas superará a máxima envergadura? A resposta é não exatamente, mas não foi mal e definitivamente superou a linha de base. A versão anterior com raiz acentuada teve desempenho pior que a base, mas parabéns ao Austin por testar novos designs ousados. Segue mais hélices da parceria Friendship Systems e AirShaper. As 2 empresas desenvolvem softwares para simulações de dinâmica de fluidos. No vídeo anterior, eles usaram um modelo de aprendizado de máquina baseado em substituto para criar uma hélice toroidal eficiente, com o objetivo de superar as outras 2 hélices toroidais que eu havia testado anteriormente, e eles tiveram sucesso em alcançar esse objetivo, mas eu tinha a suspeita de que a hélice deles ainda era um pouco grande demais para ser uma combinação ótima para o motor elétrico que estamos usando aqui. Eu pensei isso porque, comparado às outras hélices, ela exigia um pouco mais de torque e estava girando a rotações por minuto mais baixo para atender ao limite de potência de 400 watts que todas essas hélices são testadas. Fiquei curioso se uma versão um pouco menor se sairia melhor, então pedi que eles enviassem 2 versões com 5 mm e 10 mm menores em diâmetro, e eles fizeram isso, então eu as imprimi e as testei. Minha primeira impressão é que todas as 3 são praticamente idênticas, inclusive em imagens subaquáticas. Os dados mostram que minha suspeita estava errada. A versão original maior era ligeiramente mais eficiente do que as versões menores. Eu vou ser danado. Friendship Systems e AirShaper estavam satisfeitas, pois sua hélice toroidal superou as originais, mas concordamos que mesmo a melhor delas não superaria uma hélice regular bem projetada. Eles visavam projetar uma hélice comum para superar o spanmaxing, e foi o que fizeram. As lâminas são longas, esbeltas e levemente inclinadas. O diâmetro desta hélice, de 189 mm, excede o limite máximo permitido para a competição. Para comparação, o diâmetro do spanmaxing é 9 mm menor. Desde que troquei do Form 3 Plus para o maior Form 4, consegui imprimir. Agora é o nosso teste final de eficiência. A visualização em bolha parece muito limpa. Os vórtices helicoidais surgem bem atrás da hélice, sem zona de estagnação após o cubo. As lâminas parecem limpas, sem indícios de separação de fluxo ou stall. Estava preocupado com a possibilidade de quebrar essas lâminas longas e estreitas. Se olharmos para a hélice fora da água, você pode ver que as lâminas têm algum antidiedro, ou inclinação como chamam no mundo das hélices. Quando a hélice está em movimento, as lâminas parecem menos inclinadas, indicando que se dobram bastante. Mas felizmente elas não quebraram. Então, essa hélice altamente projetada e otimizada por aprendizado de máquina e Computational Fluid Dynamics superará nosso antigo vencedor, o spanmaxing? Por favor, um tamborilar pela 3ª vez é a resposta. Sim, essa hélice excedeu o spanmaxing em 7%. Isso é bastante impressionante. Vamos agora inserir a hélice APC moldada por injeção. Ainda é superior à melhor hélice impressa em 3D. Sem surpresas aí. Eis o ranking final do bônus da hélice do episódio 3. Pause o vídeo para ver mais de perto. Agora vamos medir o barulho de algumas dessas hélices. Faço isso pois baleias e vida marinha detestam hélices ruidosas. Primeiro quero responder a uma pergunta que acredito ser comum. Se hélices de avião de alta relação de aspecto são mais eficientes, por que hélices de barco não são iguais? Acho que existem 2 motivos. O primeiro é a resistência do material. Meu motor tem a potência máxima controlada em 400 watts, garantindo energia igual para cada hélice. Tenho certeza que se elevasse o limite de potência para cerca de 2.000 watts, essas hélices de avião quebrariam. Essas hélices convencionais provavelmente lidariam bem com a potência.
Mesmo que você estivesse fazendo hélices de navio de alta proporção de aspecto com os materiais mais fortes conhecidos pelo homem, acho que eventualmente você encontraria limitações de resistência quando começasse a colocar grandes quantidades de energia nelas. A largura e espessura de uma lâmina de hélice de barco normal torna-a muito mais forte. Mesmo que seja feita de materiais inferiores, as hélices de barco normais podem lidar com uma gama mais ampla de energia sem quebrar. E isso é muito importante porque a maioria das pessoas quer ser capaz de dirigir seus barcos tanto devagar quanto rápido. Eu acho que você poderia colocar uma grande hélice de avião como esta em qualquer barco velho e aumentar a eficiência bastante, mas apenas abaixo de, digamos, 20% de aceleração. Em níveis de aceleração mais altos, ela simplesmente quebraria. O próximo motivo é o tamanho. Seria incômodo para construtores de navios acomodar hélices muito longas e finas. Isso tornaria o calado do navio mais profundo, restringindo suas áreas de operação. Águas rasas se tornariam problemáticas, e também com muitos desses grandes navios, parece que os designers tentaram fazer com que as hélices não se projetassem mais profundamente do que a parte mais profunda do casco. Serve para proteger a hélice contra objetos subaquáticos. Se usar uma hélice de maior diâmetro, precisará de um buraco mais profundo para protegê-la, o que é menos eficiente. Isso pode anular a eficiência ganha com a hélice maior. Além disso, a cavitação se torna um problema maior devido à velocidade de ponta mais alta de uma hélice de maior diâmetro. Ok, então no nosso teste de ruído, tenho este microfone de contato. É a prova d'água. Então vou colocá-lo na água e medir o ruído das hélices. Isso é para alimentação fantasma. E então, aqui está nosso gravador de áudio. Ok, estamos gravando, vou começar com a hélice 52. Aqui vamos nós. Ok, é isso. Indo para o número 6. Agora para a hélice base. Agora a hélice de pena de baleia de 14. Hélice toroidal silenciosa. A hélice APC. Ah, sim, é muito barulhenta. Oh, meu Deus. Incrível quão diferentes todos eles são. Deve ser cavitação, mas não consigo ver nenhuma bolha saindo da hélice. Como se não existisse sinal visual de cavitação. Isso é aceleração total ali. Então, esse experimento mostra que se você colocar 400 watts de energia no motor, resulta em muito barulho com a hélice de avião APC e não muito barulho com a hélice toroidal. Este teste mediu o ruído em aceleração total, equivalente a 400 watts por hélice. Então, medimos o barulho por energia, quando deveríamos medir por impulso. A hélice APC está fazendo mais barulho aqui, mas também está trabalhando mais. O fato de estar fazendo mais barulho não é realmente tão surpreendente, e os decibéis são logarítmicos, o que torna muito difícil normalizar para a eficiência. Por esse motivo, este teste foi bastante inútil. Então temos que fazer de novo. Desta vez vou olhar os dados da célula de carga e medir o barulho de cada hélice exatamente com 5 kg de impulso dessa forma. A comparação é igual. Então aqui estão nossos resultados. Fiquei surpreso ao ver que não há correlação entre eficiência e ruído. Porém, este teste se baseia no empuxo estático, portanto, os resultados podem variar quando o barco está em movimento. É realmente muito difícil medir o ruído enquanto o barco está se movendo, e você também precisaria controlar a velocidade, o que pode ser complicado. Notei que a hélice APC gera menos empuxo estático que outras hélices, indicando que sua eficiência se limita a uma faixa de velocidade mais estreita que hélices de corda mais grossas. Curioso, se a alta cavitação da hélice APC que estamos ouvindo é visível, coloquei uma GoPro na água novamente, desta vez sem bolhas. Enquanto o barco se move rapidamente, se você olhar atentamente, pode ver uma pequena quantidade de cavitação saindo das pontas. Esta pode ser a primeira vez que vemos cavitação real. O que vimos provavelmente são apenas bolhas atingindo um bolso de baixa pressão e se expandindo ou rasgando. Fica mais louco com o empuxo estático.
A cavitação é claramente visível, aparenta emitir uma espécie de névoa de vapor. Talvez sejam milhares de pequenas bolsas de cavitação. Não tenho certeza. Mas de qualquer forma, é super legal que finalmente conseguimos ver isso. Isso que estava causando o barulho no áudio subaquático. A presença de mais cavitação visível no empuxo estático do que em movimento indica que as hélices podem ser mais silenciosas quando o barco está em movimento. Boa sorte, pescadores. Esses peixes vão desaparecer assim que ouvirem esse barulho. Reativei o microfone subaquático e agora vou registrar o som dinâmico enquanto o barco acelera, não só o ruído do empuxo estático. Então, o teste foi ruim por vários motivos, incluindo eu pilotar o barco com potência constante ao invés de velocidade. Contudo, os resultados foram iguais ao teste anterior. Não há ligação entre ruído e eficiência, o que é bom. Isso implica na possibilidade de criar hélices mais silenciosas para baleias e mais eficientes em termos energéticos. Tenho certeza de que, ao se tratar de hélices em grande escala, evitar a cavitação é difícil devido à alta velocidade da ponta. Então, não sei se os resultados dos meus testes se aplicam a hélices de maior escala. Provavelmente não. Muitos devem estar se perguntando por que uma hélice é mais barulhenta que a outra, mesmo com eficiências semelhantes. Eu realmente não faço ideia. Acredito que a hélice APC gira a uma rotações por minuto mais alta, movendo as lâminas mais rapidamente na água. O comprimento menor do cabo dá à água menos tempo para acelerar sobre a lâmina, então a pressão cai mais. Corda queimando meus dedos. Uau. Por que estou girando? Ok, preciso ajustar meu centro de empuxo aqui. O centro, como é chamado, centro de esforço. Uau, isso não está indo muito bem. Sim, é seguro dizer que quase não tenho autoridade de controle. Isso é longe demais, isso é para trás. Não vá para trás, meu Deus. Este é o veículo mais incapaz em que já estive. Então, estou sendo puxado de maneira muito ineficaz pelo barco de teste. E está indo aqui, sim, ok, não, isso é ruim. Então estou sendo puxado de maneira muito ineficaz pelo barco de teste. E está usando uma das hélices da competição, especificamente a hélice toroidal da Friendship Systems e Air Shaper. Não escolhi este por um motivo específico, apenas estava no barco. Você pode estar pensando, uau, que meio de transporte eficiente o Daniel está usando agora, e eu argumentaria que isso é realmente muito ineficiente, não porque, bem, ok, eu acho que é parcialmente porque estou neste navio muito incapaz aqui, mas o ponto que estou tentando fazer é que agora esta hélice está operando fora do regime de velocidade para o qual foi projetada. Então mesmo a hélice mais eficiente do concurso vai se sair relativamente mal neste contexto, para algo como esta aplicação de rebocador. Você vai querer uma hélice que seja otimizada para algo como empuxo estático, basicamente. E isso se pareceria com uma hélice com pás de passo muito menor, talvez um número maior de pás. Mas sim, o que estou tentando dizer aqui é que no design de hélices é preciso focar num objetivo específico, fazendo com que a hélice seja subótima para outras aplicações. Isso explica por que as hélices de barco são curtas e robustas. Como mencionamos, uma hélice de avião de alta relação de aspecto é eficaz em baixa velocidade, mas falha em alta velocidade. Infelizmente, não existe uma hélice ideal para todos os casos. Sei que está pensando que uma hélice de passo variável seria melhor. Sem dúvida, mas quando se trata de aplicações marítimas, existem muito poucos barcos que precisam operar de maneira eficiente em uma ampla faixa de velocidade, como eu acho que um barco de lazer seria provavelmente o melhor exemplo disso. Mas quando se trata de navios ou balsas, eles só precisam operar de maneira eficiente em uma velocidade. Um rebocador exemplifica um navio que precisa funcionar eficientemente em uma gama mais ampla de velocidades. No entanto, para a maioria dos barcos, uma hélice de passo variável seria um exagero e complexa, pois projetá-la para funcionar constantemente submersa e com mecanismos para variação de passo é desafiador. Então, sobre o que mais falaremos? Estou apertado, vá direto. Então, devemos discutir o aprendizado dessa competição. Eu aprendi. Tanto que todos aqueles vídeos de teste de hélice que eu fiz no verão passado são como embaraçosos agora. Então eu acho que a maior lição para a maioria das pessoas vai ser que um hélice de avião de alta relação de aspecto é mais eficiente em barcos de baixa velocidade do que uma hélice de barco típica, ou pelo menos uma hélice que se parece mais com uma hélice de barco normal. Você sabe o que eu quero dizer. Eu diria que a maior lição para mim é o quão insanamente importante é combinar a hélice com o motor.
Tipo, eu não percebi o quão importante é ter o motor operando em sua máxima eficiência, como aquela curva de eficiência do motor que estávamos olhando no último episódio é realmente muito importante. Eu sabia que era relevante, mas subestimei essa relevância. Mesmo com uma hélice eficiente, se estiver um pouco fora do ponto máximo na curva de eficiência do motor, o sistema será ineficiente. Na competição, medi a eficiência em gramas de empuxo por watt. Enquanto essa é uma medida válida de eficiência, o que realmente está fazendo é medir a eficiência de todo o sistema, incluindo motor e barco. Então não era realmente uma competição para projetar a melhor hélice. Essa era uma competição sobre projetar a melhor hélice para o meu motor e o meu barco, se isso faz algum sentido. Estávamos analisando a eficiência do sistema do barco. Mas alguns engenheiros náuticos me disseram que existem outras maneiras de medir a eficiência da hélice, que removem o motor e o barco da equação, para que você esteja realmente apenas olhando para a eficiência da própria hélice. Pretendo testar e investigar métodos para competições de design de hélices de voo de teste RC. Por enquanto, vou pausar esses estudos para focar em outros projetos. O lago, onde costumo testar as hélices, fica menos ideal no verão devido às algas e ondas de barcos. As algas, em particular, atrapalham os testes ao emaranhar nas hélices, problema que só percebo ao analisar os dados. Portanto, provavelmente, não realizarei outra competição de teste de hélice até o próximo ano. Agora, vamos analisar a propulsão. A linha está emaranhada no... Meu Deus, que problema! O bastão do transmissor está frouxo, se movendo à vontade. Que estupidez! Por que estou fazendo isso? É assim que parece do cockpit. O maior desafio é manter direção. Recomendo a todos montarem um rebocador controlado remotamente para navegar pelo lago, talvez optando por um barco melhor que este. Necessito de um remo ou caiaque, de fato. O barco começou assim. Cuidado com as algas. Não gosto disso. Construí este barco para ser um rebocador solar autônomo, lembra? Isso foi há cerca de 3 ou 4 anos. Percorri cerca de 20 milhas naquele dia, o que foi incrível. Ok, isso é o suficiente para um vídeo. Vou indo, vejo vocês mais tarde. Obrigado por assistir, tchau.